no pouco tempo que me resta, não é? Então, com base também no que nós tivemos aqui a assistir, eu vou partilhar com os irmãos um pouquinho acerca das recompensas de quem serve. Amém? Quantos aqui servem a Deus? Levantem lá o braço. Seria bom que todos servissem a Deus, não é? Que todos servissem, de uma forma ou de outra. E quando a gente fala de serviço, não estamos a falar necessariamente do que acabou de acontecer aqui, de professores. Há muitas áreas de serviço nas quais nós nos envolvemos que não são visíveis, mas ainda assim não são visíveis para nós, mas são visíveis para aquele que vê todas as coisas. Amém? E eu quero dizer, irmãos, que Deus tem recompensas para aqueles que o servem. Eu vou repetir, Deus tem recompensas para aqueles que o servem. Amém? Uma das grandes doutrinas do cristianismo é, de facto, a nossa firme certeza acerca do lar celestial. Estamos a falar da vinda do Senhor, porque nós acreditamos que o lugar dos crentes é o céu. Amém? O Senhor Jesus disse, a ver se eu não divago, não é? A ver se eu não divago. O Senhor Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. E a casa do Pai não é aqui. Aqui é a casa de oração. Porque a casa do Pai é o céu. O Senhor Jesus disse, eu vou para lá preparar-vos lugar. Onde é que Jesus está? No céu. Vocês estão cá ou não? Ele está no céu preparando lugar. Agora vocês vejam, o Senhor Jesus está a preparar um lugar no céu há tantos anos que aquilo vai ser uma coisa espetacular, maravilhosa, não é? Mas isso é outra coisa, não é? Então, esta é uma das certezas que nós temos. É que quando nós partimos, nós vamos para o céu, ou se o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, Ele vai nos levar para o céu, não é? Depois, certamente, há de voltar a trazer-nos, não é? Mas isso, venham à escola bíblica, que possivelmente o pastor Carlos Fontes vai explicar isso, não é? Se ele não explicar, eu depois explicarei noutra altura, não é? A realidade é que nós iremos passar a eternidade com Deus num lugar que Ele tem preparado, está a preparar para nós. E um aspecto desta maravilhosa expectativa é de que Ele dará galardões aos seus servos em recompensa de serviços prestados. Na quarta-feira aqui, eu falei assim rapidamente, porque não foi a minha mensagem, mas toquei no foco do Tribunal de Cristo. Não é? Nós fazemos muita confusão entre o Tribunal do Trono Branco e o Tribunal de Cristo. São coisas diferentes. O Tribunal do Trono Branco é o Tribunal da condenação eterna. Mas o Tribunal de Cristo é um tribunal só para os crentes, onde os crentes não vão ser condenados por nada, mas vão ser julgados segundo a obra de cada um, e segundo a obra de cada um receberão o galardão. Há um galardão para a obra que cada crente faz. Este será o Tribunal de Cristo. Não é? O apóstolo Paulo diz que uns têm uma obra feita de ouro, outros de pedras preciosas, outros de prata, outros de madeira, outros de palha ou feno. Olha, é bom nós avaliarmos qual é a qualidade da minha obra, da obra de cada um de nós. Porque é a palavra de Deus que diz, em função da obra de cada um, no Tribunal de Cristo, nós receberemos esse galardão. Então, há galardões. E os galardões são recompensas dos serviços valiosos, homenagem, prémio, honraria, glória, enfim. Penso que não haverá crente que não pense no dia em que chegará ao céu e no que espera ouvir da boca do Senhor Jesus. Amém? Quantos aqui pensam no dia em que vão chegar ao céu? Levantem lá o braço. Não é? E quando vocês chegarem ao céu, o que é que vocês querem ouvir da boca do Senhor? Não é? Vocês querem ouvir, bom está, servo bom e fiel. Mas será que nós todos vamos ouvir isso? Nós queremos ouvir. Mas será que todos vamos ouvir isso? E eu quero-vos dizer, quem pode responder a esta pergunta não sou eu, é cada um de nós. Cada um de nós sabe como é que está a viver a sua vida cristã. Como é que está a sua relação com Deus. Como é que está a sua autocrítica a si próprio. Não é crítica aos outros. Criticar os outros é fácil. Difícil mesmo é nós fazermos autocrítica, é nós avaliarmos a nossa vida, não é? Eu, pessoalmente, à semelhança de cada um de vocês, espero ouvir estas palavras. Muito bem, servo bom e fiel. Será o galardão uma imagem poética ou é de facto uma real recompensa? 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 10 a 14,
Diz assim a palavra do Senhor. Paulo está a falar. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. E outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Amém? Vocês estão cá? Então, é bom nós construirmos alguma coisa que permanece. Amém? Alguma coisa que é marcante. Alguma coisa que é edificante. Alguma coisa que influencia. E olha, uma coisa que influencia é... Deixem-me dar assim um exemplo muito prático. Temos a irmã Isaura connosco hoje, que ela vem-nos fazer uma visita. Nós fomos buscá-la a casa para ela passar o dia connosco. Mas, por exemplo, o irmão Borges já está com o Senhor há 2 anos, sensivelmente. Já vai para 4. O tempo voa, não é? Porque estou a ficar velhote, não é? O irmão Borges já está com o Senhor, vai para 4 anos. Mas ainda hoje, eu me lembro de momentos em que o irmão Borges foi particularmente importante na minha vida. Se a obra de cada um permanece. Vocês estão cá? E a obra que permanece é aquela que depois das pessoas irem, nós ainda nos lembramos de como elas foram determinantes e marcantes na nossa vida. Amém? E é isto que é determinante. Nós construirmos de forma a que a nossa obra possa permanecer. A Bíblia não apenas apoia a tese de um galardão eterno, mas também aponta aspectos específicos. 3 aspectos específicos e básicos sobre o galardão neste texto. Primeiro, a maior parte do galardão é recebida no céu e não na terra. Esse receberá a recompensa. Não é recebe. Quem serve a Deus, não pode servir à espera de ser reconhecido agora. Porque o reconhecimento, a maior parte do reconhecimento é lá, receberá, lá naquele dia. E deixem-me dizer, irmãos, se não deixa de ser importante o reconhecimento aqui, o reconhecimento que realmente importa é o que acontecerá lá. É o reconhecimento que o Senhor fará a cada um de nós. Esse receberá. Então a maior parte do galardão é recebida no céu, não na terra. Segundo, todos os galardões serão baseados na qualidade e não na quantidade do serviço. A sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Não é a quantidade, porque há gente que corre, e já o meu pai dizia, quem muitos burros toca, algum deixa para trás. Não é possível nós apagarmos os fogos todos, corrermos atrás de tudo. E uma das coisas importantes na nossa vida é nós sabermos estabelecer prioridades. O urgente não se pode sobrepor ao prioritário. Vocês estão cá? Porque, irmãos, sabem, hoje nós vivemos na era da tecnologia e um dos dramas que nós temos hoje é o telemóvel. Porque há pessoas que são escravas do telemóvel e há gente que usa e abusa do telemóvel para escravizar os outros. Porque antigamente, quando tínhamos uma urgência, nós ligávamos para o telefone fixo, que era o único que havia. E o telefone fixo funcionava quando nós estávamos em casa, à noite. Porque durante o dia nós estávamos dados às tarefas e à noite nós recebíamos a mensagem e reprogramávamos a nossa vida para o dia a seguir, ou para a altura que fosse necessária, para ir ao encontro. Hoje não. Hoje as pessoas ligam porque querem agora. Querem que a gente vá a correr fazer isto, fazer aquilo. Irmãos, isso não existe. Esqueçam. Isso é uma escravatura da tecnologia e isso não tem nada a ver com Deus. Nada a ver com Deus. Porque nós temos que aprender a estabelecer prioridades na nossa vida. Vocês estão cá? Eu sei que isto até pode agradar a algumas pessoas. Há pessoas que podem ficar muito felizes quando o pessoal passa a vida a correr a apagar os fogos delas. Mas isso não vos ajuda
não vos ajuda, porque as pessoas têm que aprender a lidar com os seus próprios problemas e crescer. E crescer. Porque os problemas vêm para nós crescermos, para aprendermos a lidar com eles, não é? E se a gente passa a vida a resolver os problemas dos outros, estamos a criar filhos completamente dependentes, porque eles nunca vão aprender a cuidar dos seus problemas. Vocês estão cá. Então, a qualidade é mais importante do que a quantidade. E terceiro, as recompensas a serem recebidas na vida eterna não serão esquecidas. Esse receberá a recompensa. Houve um senador americano do século XIX, chamado Benjamin Wheeler. Ele falou com eloquência ao prestar tributo ao general confederado Robert Lee, que foi o homem da Guerra da Sucessão, que comandou as tropas do Sul, e que tinha um espírito de servo inquestionável. E ele honrou este general dizendo assim: ele foi um inimigo sem ódios, um amigo sem traições, um soldado sem crueldades e uma vítima sem murmuração. Foi um servidor público sem delitos, o que nós precisávamos hoje, não é? Um cidadão sem erros, um vizinho sem falhas, um cristão sem hipocrisias e um homem inculpável. Foi um César sem ambições, um Frederico sem tiranias, um Napoleão sem egoísmos e um Washington sem recompensas, sem as recompensas deste. É uma expressão, é uma definição muito interessante acerca deste homem que foi tão amado e tão odiado. Robert Lee. Este homem foi um exemplo, mas o melhor de tudo é que nós não precisamos de ser exatamente como ele para sermos lembrados e recompensados. Porquê? Porque o nosso serviço a Deus é acompanhado de promessas para nós. Quando nós servimos a Deus, podemos não ter a excelência de Robert Lee, mas quando nós servimos a Deus com uma atitude plena de coração, Deus vê. Apesar das nossas falhas, das nossas imperfeições, apesar até das nossas incapacidades, Deus vê. Porque Deus avalia a atitude do coração de cada um. Amém? Vocês estão comigo? A atitude do coração de cada um. É isso que Deus avalia. E porque Deus avalia, Deus recompensa. O profeta Isaías, ele profetizou. Capítulo 41, versículo 10. Ele diz: por isso, não temas, pois estou contigo. Não tenhas medo, pois sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei, e eu te segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém? Então, irmãos, quando nós precisamos de servir, de nos envolvermos no serviço a Deus, e às vezes nós ficamos a olhar para as nossas impossibilidades, o convite de Deus é para nós não temermos, é para confiarmos nele. Se Deus nos chama, se nós sabemos que é a vontade de Deus, Deus vai nos dar a graça e a capacitação. Amém? Deus vai fazer isso connosco. Se os irmãos estudarem a história da igreja, e a história da igreja é impressionante, nós encontramos muitos personagens na história da igreja que não eram doutos, não eram pessoas de grande craveira intelectual, no entanto, porque elas se deixaram usar por Deus, elas revolucionaram. Literalmente, elas revolucionaram as sociedades no seu tempo, na sua época, porque Deus era com elas. Amém? Deus era com elas. A ousadia delas saberem que Deus estava com elas levou-as a fazer coisas tremendas. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um homem que toda a gente conhece, de nome, chamado John Bunyan, que escreveu um livro muito importante, O Peregrino. Vocês sabem quando é que ele escreveu O Peregrino? Na prisão. Ele foi preso, foi condenado a 14 anos de prisão por causa da pregação do Evangelho. Ele era um homem simples, um homem muito simples. E na prisão, orando, buscando a Deus, Deus deu-lhe uma revelação que ele escreveu O Peregrino, que é um livro que toda a gente devia ler. Aliás, é, no meio evangélico, o livro mais lido depois da Bíblia. Depois da Bíblia. Nunca nenhum livro vendeu tanto como O Peregrino. E continuam-se a fazer impressões do Peregrino, porque ele fala da caminhada do crente. Numa imagem bem visível, ele escreve na época dele, mas que é contemporânea. E ele escreve na sua simplicidade. Por causa da sua ousadia de pregar o Evangelho, ele leva 14 anos de prisão. No dia em que ele foi liberto, disseram-lhe: olha, vais ser solto, vais sair, mas tens juízo.
Tu tens juízo, porque ele era protestante. O protestantismo vivia naquela época grandes lutas, grandes dificuldades. E disseram-lhe, tu vais sair, mas vê lá, tens juízo, vê lá no que é que te vais meter. E quando ele saiu da prisão, havia um mercado à porta da prisão. E ele chegou à porta e disse, tanta gente, eu não posso perder esta oportunidade. E pregou novamente e voltou para a prisão. E escreveu um segundo livro. Foi A Peregrina. É isso, não é? Acho que é isso, A Peregrina. Não sei quantos anos ele teve preso, mas um homem... Vocês sabem o que é uma pessoa dizer assim, eu saio da prisão, mas volto lá para dentro para pregar? Isto quer dizer que ele tinha uma paixão tremenda. Vocês estão cá? Este homem tinha uma paixão tremenda por Jesus. Ele tinha uma paixão tremenda por Deus. Que para ele entendia que ele era mais livre na prisão, fazendo a vontade de Deus, do que fora da prisão, sendo condicionado e não fazendo a vontade de Deus. Vocês estão cá? Então, quando nós confiamos, quando nós agimos, Deus vai nos dar a graça, vai nos dar a capacidade. Deus vai acompanhar-nos com as suas promessas. Um pouco mais à frente, o profeta Isaías voltou a dizer, capítulo 49, 14 a 16, diz, Sião, porém, disse, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. E depois diz, haverá mãe que possa esquecer o seu bebé, que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Será possível uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? É possível. É possível. Infelizmente, nós sabemos que é possível. Infelizmente, hoje, a informação, as notícias entram-nos, avassalam-nos em qualquer momento. Elas entram pela casa dentro e nós ouvimos coisas. Nós dizemos assim, o mundo hoje está... Sempre houve assim. Sempre houve. Hoje temos uma informação mais permanente. Agora o Senhor Deus diz, embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de ti. Amém? E esta é a confiança que nós temos. É que quando nós nos envolvemos com Ele, Ele não se esquece. E diz, eu gravei nas palmas das minhas mãos, eu gravei o teu nome nas palmas das minhas mãos, teus muros estão sempre diante de mim. Palavras como estas levaram Paulo a escrever aos Coríntios. Por isso não desanimamos. Vocês estão cá? Nós quando lemos a Bíblia, nós encontramos muita gente na Bíblia que desanimou. Gente que passou por momentos difíceis, desanimaram, passaram por momentos de desânimo. Mas não encontramos ninguém que quisesse desistir. Eles desanimaram, mas não quiseram desistir. E aqui estão as palavras de Paulo. Por causa dele saber que a promessa de Deus era que Deus estaria com ele. Por causa dele confiar nas promessas de Deus. Ele e os seus companheiros, porque Paulo fala no plural, Paulo diz, por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, e olha que não foram assim tão leves, isto é um preciosismo de Paulo. Ele levou chicotadas, pelo menos 3 vezes, ele levou 39 chicotadas. Esteve preso, foi apedrejado, teve que fugir de cidades, descendo pelo muro, em cestos, foi perseguido, então não foi assim tão momentâneo. Não é? Os sofrimentos leves e momentâneos não foram tão leves e momentâneos. Isto é a humildade dele, não é? Agora, nota o que ele diz. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, aleluia, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E o que é que não se vê, irmãos? O que é que não se vê? Nós não vimos Deus. Nós não vimos o Senhor Jesus. Nós não vimos o Espírito Santo. Mas quando nós fixamos os olhos do coração, os olhos da mente, como diz lá em Efésios, neles, pela fé, então nós sabemos que aquilo que está lá adiante vale a pena. Amém? Vocês estão cá ainda? O apóstolo São Paulo, escrevendo a Filipenses 4,19, diz, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades,
de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Nós pensamos que estas necessidades têm a ver com dinheiro, têm a ver com termos aquilo que a gente quer, não tem nada a ver com isso. É as necessidades para nós permanecermos firmes na fé, caminhando. Amém? Vocês ouvem-me? Deus suprirá todas as minhas necessidades para que eu não desista da fé, para que eu permaneça com Ele. Ou o que pensar das palavras de esperança em relação ao Onesíforo. Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 1, versículos 16 a 18, diz: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Tu sabes muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. E esta é uma área que é nós servirmos uns aos outros. É cuidarmos uns dos outros. Quando nós estamos bem, tudo bem, mas quando nós não estamos bem, é bom nós estarmos atentos. Amém? E sermos suporte uns para os outros. De todas as promessas de Deus relacionadas com a sua fidelidade no cuidado dos seus servos, existe uma que é especial, que eu já li, que é Hebreus 6:10, que diz: Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do vosso trabalho. Amém? Na tradução da Bíblia Viva diz assim: porque Deus não é injusto, como é que Ele pode esquecer-se do vosso trabalho incansável por Ele? Trabalho incansável por Ele. Ou esquecer-se do modo pelo qual vocês costumam mostrar o vosso amor por Ele. E ainda mostram auxiliando os seus filhos. Irmãos, Deus não é injusto em relação ao nosso trabalho. Deus sabe que até mesmo o melhor dos servos se cansa. É verdade, não é? Vocês estão cá ou não? Até mesmo o melhor dos servos se cansa. O Senhor Jesus alguma vez se retirava para descansar. É ou não? Ele retirava-se. Deus trabalhou, construiu tudo em 6 dias e descansou no 7º dia. Deus, a Bíblia diz que Deus não se cansa nem se fatiga. Então porquê é que Deus descansou? Para nos deixar um princípio pedagógico. Para nós também entendermos que o descanso é necessário. Não é? Nós precisamos de dar pausas a nós mesmos, não é? E Deus sabe que até mesmo o melhor dos servos se cansa. O desejo dele é incentivar-nos para sermos diligentes e confiarmos nele independentemente do que o servir exigir de nós. É por isso que o autor da Epístola aos Hebreus continua a dizer: a nossa preocupação é que vocês continuem a si mesmo, amando os outros enquanto a vida durar, a fim de que recebam a vossa recompensa completa. Então, sabendo que vos está guardando lá adiante, vocês não se cansarão de ser cristãos, nem se tornarão espiritualmente insensíveis e indiferentes, mas estarão ansiosos para seguir o exemplo daqueles que recebem tudo quanto Deus lhes prometeu, por causa do vigor da sua fé e da sua perseverança. Eu estou a ler na Bíblia Viva. Promessas relacionadas à nossa fidelidade. Portanto, meus queridos irmãos, já que é certa a vitória futura, sejam fortes e firmes, sempre produzindo muito no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é desperdiçado, como aconteceria se não houvesse ressurreição. 1 Coríntios 15:58. E Paulo, a palavra do Senhor, Paulo vai mais longe, falando que quando nós fazemos, nós colhemos. Paulo fala da sementeira e da colheita. E esta é outra maneira de dizer que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E é bom nós sublinharmos a palavra ceifaremos. Amém? Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Receberá. Amém? Receberá. Eu vou terminar contando uma história para os irmãos, uma história verídica. Quando fizermos o que é preciso ser feito, mesmo sendo ignorados, incompreendidos ou esquecidos, podemos estar certos de que aquilo que fizemos não foi em vão.
Quando fizermos o que é certo com a intenção certa, mesmo que não recebamos crédito por isso, nem reconhecimento, nem agradecimento, a promessa que Deus nos faz é que ceifaremos. Quando um servo qualquer presta um serviço, dá e se sacrifica e depois voluntariamente se coloca de lado para que Deus receba toda a glória, a promessa do nosso Pai Celeste é que Ele receberá isso de volta. E a história que eu vou ler foi escrita por um conhecido pastor do século XVIII, do século XIX, chamado Charles Allen, que relatou pela primeira vez a história de um garoto de nome John Todd, que se tornou pastor também, não é? John Todd, nascido em Rutland, Vermont, no início de 1800. Pouco depois do nascimento dele, a família mudou-se para um povoado chamado Killingsworth. Ali, seus pais morreram quando ele tinha 6 anos de idade. Os filhos tiveram de ser distribuídos entre os parentes e uma bondosa tia que vivia a mais ou menos 15 quilómetros dali dispôs-se a receber o pequeno John para cuidar dele, dar-lhe um lar e amá-lo. O rapaz viveu em sua companhia durante 15 anos e só a deixou quando foi estudar para se tornar pastor. O tempo passou e mais tarde ele tornou-se famoso em seu ministério. Quando já estava na meia-idade, a tia, bem idosa, adoeceu gravemente. Compreendendo que a morte se aproximava, ela escreveu ao sobrinho em grande aflição. Sua patética carta continha algumas perguntas que todos nós iremos fazer algum dia. Como é a morte? Será ela o fim de tudo? As trêmulas linhas da sua missiva denunciavam o seu medo e incerteza. Movido de compaixão e dominado pelas recordações do passado, ele, aquela criança, hoje na meia-idade, escreveu à tia a seguinte resposta com desejo de tranquilizá-la. E esta é a carta que ele escreveu. Já se passaram 35 anos desde que eu, um garotinho de 6 anos, fiquei sozinho no mundo. A senhora mandou-me dizer que iria dar-me um lar e ser uma boa mãe para mim. Nunca me esquecerei daquele dia em que fiz a longa viagem de 15 quilómetros até à sua casa em North Killingsworth. Ainda me lembro do sentimento de decepção que tive quando a senhora mandou César, o seu criado negro, para me apanhar, em vez de vir pessoalmente. Ainda me recordo das lágrimas que chorei e da aflição que sentia, empoleirado lá no alto daquele cavalo, agarrado a César, cavalgando para a minha nova casa. Antes que chegássemos ao nosso destino, anoiteceu e me senti sozinho, com muito medo. Estamos a falar de uma criança de 6 anos, não é? Será que ela vai dormir antes de eu chegar? Perguntei a César, muito aflito. Ah, não, respondeu, tranquilizando-me. Ela vai ficar acordada para esperá-lo. Quando acabarmos de atravessar essas árvores, você irá avistar a vela brilhante na janela. Daí a pouco, realmente, saímos do meio do bosque e era verdade. Lá estava a sua vela. Lembro-me da senhora aguardando-me à porta, estendendo os braços para mim e envolvendo-me para me ajudar a descer do cavalo, um garotinho cansado e confuso. A senhora havia acendido um belo fogo na lareira e um jantar quentinho me esperava no fogão. Depois de jantar, levou-me para o meu novo quarto e ficou junto de mim enquanto fazia a minha oração, permanecendo a meu lado até que caí no sono. Provavelmente a senhora já compreendeu, porque estou relembrando tudo isso. Muito breve, Deus irá mandar buscar a senhora para levá-la ao seu novo lar. Não tenha medo do seu chamado, nem da estranha viagem, nem do seu escuro mensageiro, a morte. Pode confiar em que Ele fará pela senhora o mesmo que tão bondosamente fez por mim há tantos anos. Ao final da jornada encontrará amor e acolhida e estará segura nos cuidados de Deus. Ficarei vigiando e orando pela senhora até que a perca de vista e depois vou esperar pelo dia em que eu também farei essa mesma viagem e a encontrarei no final da estrada para me receber. É uma história emocionante, não é? A forma como este pastor tentou consolar a sua tia. Afinal, o que é que a tia fez? A tia serviu. Ela foi uma serva. Ela recebeu, ela cuidou,
Não foi isso? Ela fez o trabalho de serva. E toda a gente que faz o trabalho de servo, na perspectiva de Deus, tem galardão de Deus. E foi isso que ele estava a consolar a tia. A tia lembra-se. Para mim, um garotinho de 6 anos, em que o que estava diante de mim era tão obscuro, tão difícil de compreender. Tia, não tenha medo. Porque a morte pode parecer uma coisa terrível. Mas depois disso, a vela estará acesa. Ele estará lá preparando uma janta para nós. E o Pai estará de braços abertos para nos receber. Onde é que a gente já leu isto? Na parábola do filho pródigo. Afinal, o filho pródigo foi um mau servo. Vocês estão cá? Aliás, ambos os filhos pródigos foram maus servos. A pergunta é, se um mau servo, como foi o filho pródigo, foi recebido de braços abertos pelo Pai, como é que nós seremos recebidos se nós formos bons servos? A pergunta é pertinente. Amém? Eu sei que algumas cabecinhas aí estão a pensar, pastor, o que é importante é ser recebido pelo Pai. Sim, isso é o mais importante, é ser recebido pelo Pai. Mas quando eu for recebido pelo Pai, eu quero que o Pai me receba não apenas, porque Ele é um Deus de infinito amor e misericórdia. Mas o meu desejo é que Ele me receba também, porque Ele reconhece que, apesar da minha obra ser infinitamente pequena, é valorizada por Ele. Amém? Vocês estão cá? Ele valoriza todo o nosso trabalho. Quantos querem chegar à casa do Pai? Amém? E o que é que vocês querem ouvir dEle? Digam lá o que é que querem ouvir dEle. O que é que vocês querem ouvir dEle? Bom está, servo bom e fiel. E a pergunta é, quantos aqui estão a ser servos? Quantos aqui estão a servir? Com a excelência do coração. Amém? Que o Senhor nos ajude, irmãos. Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Vamos curvar a nossa cabeça. Como eu disse, vamos ficar de olhos fechados, irmãos. Como eu disse no início, não era isto que eu iria pregar hoje, mas foi isto que Deus trouxe ao meu coração. E eu vou fazer um desafio. Um desafio. Que é, quantos aqui, nesta manhã, querem dizer, Senhor, eu quero servir-te ainda com mais excelência. Eu quero servir-te ainda com maior entrega. Obrigado porque tu tens aceitado o serviço que eu tenho feito, da forma que eu tenho feito até agora. Mas com a tua graça, eu quero, nesta manhã, assumir o compromisso de cultivar excelência no meu coração, na atitude do serviço. Quantos querem fazer esta oração? Levantem lá o braço. Os que querem. Mantenham o braço levantado. Olha, eu ia-vos convidar para vir à frente, mas toda a gente está com o braço levantado, quase, não é? Então mantenha o braço levantado. Onde está? Onde está? Porque esta é a minha oração também para mim. Senhor, ajuda-me a não permitir que o cansaço, que o desgaste, que o desencantamento, que as desilusões me levem a diminuir a minha atitude e a minha postura diante de Ti. Mas renova-me. Renova-me. Renova-me para que em tudo o que eu faço haja excelência. Não porque é um trabalho tão grande assim, mas porque tem uma atitude correta de coração. Senhor, nesta manhã eu trago
a tua igreja, Senhor, cada filho, cada filha tua diante de ti. Não adianta, Senhor, nós exprimirmos por palavras aquilo que tu sabes tão bem acerca de cada um de nós. Tu és aquele que sonda os corações. Tu és aquele que conhece as motivações. Tu és aquele que sabe as razões por que fazemos e por que corremos. Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes tudo. Mas nesta manhã nós queremos colocar a nossa vida no teu altar. E queremos te dizer, Senhor, nós queremos continuar a servir-te. E se tu tens aceito o nosso sacrifício, apesar de todas as falhas e fraquezas, queremos pedir-te para que tu nos renoves, para que haja uma atitude de excelência no nosso coração, para que tudo o que nós possamos fazer ou dizer possa honrar e glorificar o teu nome. E oramos, Senhor, para que servindo-te, toda a honra e toda a glória pertença a ti, Senhor. Nós não queremos nada para nós, Senhor, nada para nós. Porque temos a consciência, Senhor, de que, mesmo dando a excelência, depois de havermos feito tudo, ainda somos servos inúteis. Porque se tu não edificares, Senhor, se não fores tu a fazer, em vão trabalham os que fazem. Por isso, toma a nossa vida, Senhor. Toma a nossa vida. E no nosso esforço, Senhor, ajuda-nos a não caminhar sozinho, mas a esforçarmos-nos contigo, Senhor, contigo. Para que o teu nome seja exaltado, glorificado, para que a tua bênção se manifeste em cada vida. E todos, Senhor, todos, naquele dia em que tu nos chamares, naquele dia em que formos diante do teu tribunal, o tribunal de Cristo, nós possamos ouvir estas palavras. Bom está, servo bom e fiel. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, por amor do teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz: amém, amém, amém. Amém. Os irmãos estão animados? Os irmãos sabem que amanhã começamos uma semana de oração? Porque, irmãos, se nós queremos, temos que buscar. Amém? Se nós queremos, temos que buscar. Se nós queremos mais de Deus, vocês sabem, eu vivi na aldeia. Há 60 anos atrás, 50 e tal anos atrás, quase 60 anos atrás. Não havia água em casa. A água era na fonte. Felizmente, a casa dos meus avós estava a 50 metros da fonte. Mas se nós queríamos ter água em casa, tínhamos que ir à fonte. Não é? Se não fôssemos à fonte, e eu tinha a responsabilidade de manter sempre o pote cheio de água. Era a minha tarefa. Ir à fonte todos os dias, buscar água para manter a água fresquinha, porque o meu avô fazia questão de que a água fosse fresca. Não é? Se eu não fosse à fonte, a água já não era tão fresca, já não era tão compensadora. E na nossa vida espiritual, se nós queremos água fresca em nós, precisamos de ir à fonte. A fonte é Jesus. A fonte é o Espírito Santo. Amém? Mas para ir à fonte nós temos que pagar o preço. Temos que romper com o nosso, como dizemos, estabelecer prioridades. Estabelecer prioridades. Porque às vezes o que nos impede de manter a água fresca é que nós atropelamos as prioridades. Semana de oração. Vocês estão todos convidados para estar, tá bom? E eu digo-vos que vocês não se vão arrepender. Vai ser bom para vocês, tá bom? Eu quero apresentar o bebé mais novo da igreja.